Eles dizem que querem uma mulher forte, inteligente, livre. Dizem que admiram a profundidade, que desejam uma parceira que pense, que brilhe, que tenha propósito. Mas o que Carl Jung nos revela, com sua visão cirúrgica da psique humana, é algo desconcertante. No fundo, a maioria dos homens não quer uma grande mulher, querem uma mulher que os faça sentir grandes. Essa diferença, ainda que sutil, é abissal, porque enquanto uma grande mulher exige presença, maturidade e coragem para crescer junto, a maioria dos homens ainda busca, inconscientemente, uma mãe disfarçada de esposa. Uma figura que acolha, que cuide, que nunca os confronte com a necessidade de evoluir. Jung dizia que o verdadeiro encontro entre masculino e feminino só acontece quando ambos integram suas sombras, as partes ocultas, reprimidas, negligenciadas. Mas muitos homens ainda vivem presos ao arquétipo do puera eternus, o eterno menino. Eles fogem da responsabilidade emocional, temem a vulnerabilidade e projetam nas mulheres um ideal que serve apenas ao seu ego ferido. Querem o brilho da mulher, mas apenas quando ele ilumina sua própria insegurança. Rejeitam a mulher que se basta, que não precisa ser salva, porque ela os obriga a encarar sua própria mediocridade emocional. É por isso que tantas mulheres incríveis são deixadas de lado, não porque sejam demais, mas porque o outro é de menos, porque a presença de uma mulher inteira escancara o quanto muitos homens ainda estão quebrados. Carl Jung nos ensina que todo relacionamento é um espelho, e poucos suportam enxergar o que esse reflexo revela. A mulher que se conhece, que se ama, que não negocia sua essência, não é fácil de engolir para um homem que nunca enfrentou a própria alma. E é nesse ponto que começa a verdade mais incômoda. Uma grande mulher exige um homem disposto a morrer e renascer dentro de si mesmo. E esse processo é doloroso. Jung chamava isso de individuação, o árduo caminho de se tornar quem se é, ao invés de viver conforme as expectativas dos outros. A maioria prefere o conforto da fantasia à dor da transformação. Preferem relações mornas, onde se sentem no controle, a um vínculo profundo, onde precisam se despir emocionalmente. Por isso, inconscientemente, rejeitam aquilo que dizem buscar. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa revelação brutal de Carl Jung. Você vai entender por que tantos relacionamentos fracassam mesmo quando parecem promissores. E por que, para muitos homens, o problema nunca foi a mulher ser demais, mas eles ainda serem de menos. Prepare-se para se encarar no espelho. O que você vai ver talvez mude para sempre sua forma de amar. Carl Jung dedicou boa parte de sua vida ao estudo do inconsciente. E é nele que mora a origem dessa resistência inconsciente à grande mulher. Para muitos homens, a figura feminina é moldada desde cedo não pela realidade, mas por projeções idealizadas. A mãe, a professora, a primeira paixão, todas essas experiências são arquivadas no inconsciente e transformadas em símbolos. Jung chamava essa imagem interiorizada de ânima, uma representação inconsciente do feminino dentro do homem. Mas se essa ânima está imatura, o homem buscará mulheres que confirmem sua ilusão, não que o desafiem a crescer. O problema começa quando a mulher real entra em cena. Uma mulher com voz própria, com presença, com profundidade emocional. Ela quebra o encantamento. Ela não se encaixa na fantasia criada pelo inconsciente infantil. Ela exige autenticidade. E é exatamente aí que muitos homens entram em crise. Eles não sabem lidar com a quebra da ilusão, porque nunca fizeram o trabalho interior de integrar sua própria ânima. Preferem se afastar da mulher real a confrontar a própria fragmentação psíquica. Jung nos alerta que o inconsciente não perdoa quando ignorado. Ele se vinga. E essa vingança se manifesta em padrões repetitivos, relacionamentos frustrados e em uma constante sensação de vazio, mesmo quando tudo parece funcionar externamente. O homem que rejeita a mulher grandiosa não entende que está, na verdade, rejeitando a parte mais rica e transformadora de si mesmo. Ele foge da mulher, mas o que realmente teme é o confronto com sua própria alma. Esse homem continua a procurar relações onde ele possa dominar,
controlar, ditar regras, porque se sentir no controle é mais confortável do que ser desafiado a evoluir. O ego masculino, nutrido pela cultura do desempenho, teme o colapso que uma mulher íntegra pode provocar. E Jung sabia que esse colapso é necessário. É a travessia pelo caos que conduz ao verdadeiro despertar da consciência. Mas muitos preferem continuar sonhando, mesmo que o sonho os mantenha presos na mediocridade. A verdade é que homens assim não querem uma parceira, querem uma plateia. Alguém que aplauda, que nunca os confronte, que aceite sua imaturidade emocional como normal. Mas a mulher grande não aplaude ego inflado. Ela reconhece grandeza verdadeira, que só nasce da dor do autoconhecimento. E é por isso que ela incomoda tanto. Porque, ao invés de alimentar o ego, ela o desmonta. E só os verdadeiros homens suportam esse processo. Para Jung, a integração do masculino e do feminino dentro de nós é um dos passos mais importantes do processo de individuação. Mas essa integração exige coragem, e a maioria dos homens ainda tem medo de mulheres que são inteiras. A mulher inteira não precisa, ela escolhe. E isso quebra o mito internalizado de que o valor masculino está ligado à sua capacidade de ser necessário. Quando um homem encontra uma mulher que não precisa dele, mas que o escolhe conscientemente, ele entra em pânico. Esse pânico nasce da insegurança inconsciente. Um homem que não conhece seu valor interno se sente ameaçado por qualquer mulher que não possa controlar. E a mulher grande, com sua autonomia, desperta todos os complexos mal resolvidos da psique masculina. Ela mostra que amor não é dependência, que presença não é submissão, que vínculo verdadeiro não se constrói com medo, mas com entrega. E isso assusta quem ainda não amadureceu emocionalmente. Jung nos ensina que o inconsciente é compensatório, ou seja, tudo aquilo que ignoramos conscientemente, ele manifesta em nossa realidade. O homem que não reconhece sua fragilidade acaba atraindo mulheres que a evidenciam, mas ao invés de crescer com isso, ele foge. Ele as acusa de serem difíceis demais, independentes demais, intensas demais, quando, na verdade, elas são apenas o espelho do que ele se recusa a enfrentar dentro de si. Esse tipo de homem busca alívio, não profundidade. Ele quer conforto emocional, não desconstrução. Mas grandes mulheres não estão aqui para confortar, estão aqui para colaborar na evolução. E isso significa, muitas vezes, tirar o outro da zona de conforto. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E é exatamente isso que a mulher inteira provoca. Um chamado à dor necessária da transformação. Enquanto o homem não fizer as pazes com a mulher que habita dentro dele, continuará rejeitando a que aparece fora. Porque nenhuma mulher será suficientemente pequena para caber no espaço que ele reservou para ela. O espaço da conveniência, da submissão, da negação do sagrado feminino. E até que ele aceite isso, continuará culpando o externo por um vazio que só se preenche internamente. A mulher grandiosa carrega algo que poucos suportam. Ela é um espelho da sombra masculina. E Jung foi claro ao afirmar que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas que, inevitavelmente, projetamos nos outros. Quando um homem encontra uma mulher que tem voz, opinião, poder pessoal, ele se depara com sua própria ausência dessas qualidades. Ao invés de admirá-la, ele a teme, porque ela revela tudo o que ele poderia ser, mas ainda não é. Esse encontro com a sombra é violento, é como um terremoto psíquico. Ele abala as estruturas que o ego construiu para se proteger da verdade. Jung dizia que o encontro com si mesmo é o momento mais solene da vida. E esse encontro, muitas vezes, acontece no reflexo de outra pessoa. A mulher intensa, autêntica, apaixonada pela vida, funciona como um espelho que rasga as mentiras que ele conta a si mesmo. E poucos conseguem encarar isso com honestidade. É por isso que tantos homens tentam diminuir mulheres assim. Eles criticam, desvalorizam, abandonam, não por maldade consciente, mas por instinto de autoproteção. A sombra, quando exposta, assusta, e o ego,
ao sentir-se ameaçado, ataca. A mulher grande não precisa levantar a voz para incomodar. Sua simples presença já é um grito silencioso que ecoa nas camadas mais profundas do inconsciente do outro. Mas é justamente nesse incômodo que está o convite para a cura. Quando o homem decide não fugir, mas mergulhar na dor que essa mulher lhe provoca, ele começa a se transformar. Começa a integrar a sombra, a reconhecer suas fraquezas, a acolher sua humanidade. E aí sim, nasce um novo homem. Não aquele que domina, mas o que compartilha. Não o que impõe, mas o que constrói. Jung dizia que o ouro está na sombra, e a mulher grandiosa pode ser o mapa para esse tesouro interior. A chave está na escolha. O homem pode continuar fugindo, colecionando relações rasas, culpando as mulheres por sua própria desconexão. Ou pode, finalmente, aceitar o desafio de amar uma mulher inteira. E, assim, se tornar inteiro também. Carl Jung advertia que o amor verdadeiro não nasce da idealização, mas da confrontação. E esse é um dos grandes conflitos vividos por muitos homens. Eles confundem amor com admiração superficial. Apaixonam-se por uma ideia, não por uma pessoa. Enquanto a mulher se revela em sua totalidade, com luzes e sombras, com força e fragilidade, o homem se desilude. Mas o problema nunca foi ela ter mudado, foi ele nunca tê-la enxergado como realmente é. Esse é o colapso da ilusão romântica. Jung explicava que nos apaixonamos pelas projeções do nosso inconsciente, mas só conseguimos amar de verdade quando retiramos essas projeções e enxergamos o outro como um ser inteiro, complexo e autônomo. É aí que muitos relacionamentos desmoronam, quando chega a hora de amar, e não apenas idealizar. O amor maduro exige trabalho psíquico. Exige que o homem olhe para si e assuma responsabilidade pela forma como ama, ou como ainda não sabe amar. A mulher grandiosa representa essa ruptura entre fantasia e realidade. Ela não quer ser moldada, quer ser compreendida. Não quer que alguém se apaixone por sua imagem, mas por sua verdade. E é nesse momento que o homem se vê diante da escolha mais importante da sua jornada: continuar sendo escravo da ilusão ou embarcar no processo de individuação. Esse processo, segundo Jung, é o caminho da alma rumo à totalidade. E o amor verdadeiro só floresce nesse terreno fértil da autenticidade. O homem que entra em um relacionamento sem ter iniciado sua individuação buscará na mulher aquilo que falta dentro dele. Mas o vazio que ele tenta preencher não é emocional, é existencial. Nenhuma mulher, por mais maravilhosa que seja, poderá suprir essa ausência de si mesmo. E é por isso que tantas relações se tornam codependentes, tóxicas, dolorosas, porque são duas metades tentando se completar, ao invés de duas inteirezas dispostas a somar. O encontro com uma grande mulher não é para qualquer um. É para o homem que já começou a trilhar o próprio caminho, que aceitou a jornada interna de amadurecimento. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E só um homem desperto pode sustentar o amor de uma mulher desperta. Todo o resto é ilusão. No fim das contas, esse vídeo não é um ataque aos homens, é um convite. Um chamado profundo para que cada um questione o que realmente quer de uma mulher. Se é um espelho ou uma muleta. Se é um palco ou uma parceira. Se é conforto ou crescimento. Jung nos ensinou que o autoconhecimento é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E esse presente começa quando reconhecemos que ainda estamos aprendendo a amar. A maioria dos homens não quer uma grande mulher, porque ainda não aprendeu a ser um grande homem. Mas isso pode mudar. Não com fórmulas prontas, nem com performances de masculinidade, mas com coragem. Coragem de olhar para dentro, de enfrentar os próprios medos, de acolher a própria vulnerabilidade. Coragem de desconstruir tudo o que foi ensinado sobre o que é ser homem e reconstruir uma nova forma de existir, mais humana, mais inteira, mais verdadeira. Quando um homem se compromete com a própria transformação, ele para de fugir das mulheres grandes. Ele começa a admirá-las, a aprendê-las, a caminhar ao lado delas.
Ele entende que a força delas não ameaça sua masculinidade. Pelo contrário, ela a convida a florescer de forma mais plena. E nesse novo encontro entre masculino e feminino, não há mais guerra de egos, mas dança de almas. O amor vira expansão, não prisão. É preciso parar de romantizar o sofrimento e começar a espiritualizar o crescimento. Amar alguém que já se encontrou consigo mesmo é um ato espiritual, porque obriga o outro a se encontrar também. E poucos vínculos são tão transformadores quanto esse, quando dois seres conscientes se escolhem sem a necessidade de se completar, mas com a intenção de se expandir juntos. Jung acreditava que esse tipo de amor era possível, mas ele começa com a verdade, e a verdade muitas vezes dói. Se você, homem, sentiu desconforto ao ouvir tudo isso, saiba, esse é um bom sinal. O desconforto é o prenúncio da evolução. E se você, mulher, já foi rejeitada por ser demais, saiba, você é o espelho que muitos ainda não conseguem encarar, mas continue sendo, porque a sua luz, mesmo quando ofusca, ainda é um farol. E um dia, quem for digno da sua grandeza vai saber exatamente como acolhê-la, com olhos limpos, com alma inteira e com amor consciente. A verdade mais profunda que Carl Jung nos deixou é que todo ser humano carrega dentro de si tanto a sombra quanto a luz. E o amor real só nasce quando somos capazes de reconhecer e integrar essas duas partes. Ao longo deste vídeo, falamos sobre o medo inconsciente que muitos homens sentem diante de mulheres grandiosas, não por arrogância ou maldade, mas porque o brilho delas expõe a escuridão ainda não enfrentada dentro deles. Uma verdade dura, sim, mas necessária para quem deseja viver um amor verdadeiro. A mulher que se conhece, que se respeita, que carrega consigo uma alma desperta, não está à procura de um herói, mas de um igual. Ela não quer ser adorada, quer ser compreendida. E para isso, o homem precisa atravessar seu próprio inferno interior, confrontar seus complexos, suas feridas infantis, suas projeções e idealizações. Somente assim, ele será capaz de amar com maturidade. Jung chamava isso de processo de individuação, a grande jornada em direção à inteireza, que inevitavelmente transforma nossas relações. Esse vídeo não é uma crítica, mas um espelho. Um convite para que homens e mulheres deixem de culpar uns aos outros por seus vazios e comecem a se responsabilizar por sua própria cura. Porque a verdade é que ninguém pode amar de verdade se ainda está tentando consertar o próprio passado em cima do outro. O amor exige inteireza, e a inteireza exige coragem. Coragem de olhar para si com honestidade brutal e, ainda assim, escolher crescer. A maioria dos homens não quer uma grande mulher porque ainda não suportam a grandeza dentro de si. Mas isso não é uma sentença, é um ponto de partida. A partir do momento em que o homem aceita esse desconforto como um chamado para evoluir, algo começa a mudar. Ele para de fugir e começa a caminhar. E então, quando menos espera, o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um santuário. Não mais para esconder-se, mas para revelar-se. Se essa mensagem ressoou com você, respire fundo. Permita que essa reflexão ecoe um pouco mais aí dentro. E se fez sentido, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Curta o vídeo, se inscreva no canal Denominador em Comum e me conte nos comentários: você acredita que está pronto para amar uma mulher desperta ou ainda está fugindo dela? Sua resposta pode ser o primeiro passo para a sua própria jornada de transformação. E lembre-se, a verdade pode doer, mas é sempre o começo da liberdade.